Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz Carlos Azedo, diretor-geral da Fundação, e fui o responsável pela primeira aula de vocês, que foi sobre planejamento de campanha. E a ideia aqui dessa live é para tirar dúvidas, bater papo, tirar dúvidas com relação aos temas da primeira semana do curso. Então, tem que ser uma coisa interativa com vocês, porque eu não tenho como saber quais são as questões que vocês querem esclarecer, quais são as perguntas, a não ser que vocês as façam, né? Então, já que eu me apresentei, eu vou liberar agora para quem quiser fazer pergunta, e aí, a partir daí, eu respondo. Ok? Vamos lá. Tem alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta? Quantas pessoas estão acompanhando essa live aí? Você pode me falar, Alexandre? Oi, Azedo. Quantas pessoas estão acompanhando a live? Duas pessoas aqui. E os alunos? Deixa eu ver aqui no grupo, aqui no jornal. No grupo aqui que o fórum, não estou vendo ninguém. Está sendo transmitido para o fórum? Tá pelo YouTube. E o Washington copiou para a página do Jornada. Sim. E o pessoal lá no Jornada, tem alguém está comentando? Tem alguma pergunta? Não, nenhuma até agora. Tá. Quantas pessoas estão já na sala acompanhando? Na sala do Jornada tem uma, Pedro, e no YouTube temos a Manuela e a Paola. Sim. O Pedro Aurec, acho que fez uma pergunta. Ele está mandando aqui a mensagem pela lista dos monitores. Essa lista eu não tenho, Azedo, não me passaram. Não, mas é que você não está nessa lista. Eu estou vendo aqui eles fizeram copiaram aqui a página do YouTube. Faz o seguinte, me manda o link da página do YouTube. Sim, manda no seu WhatsApp. Porque o pessoal falou que seria pela plataforma, seria pelo fórum da plataforma, a live. E tem uma pessoa que está na plataforma, que é a Neuri, que mandou uma pergunta, e eu não estou na plataforma. E nem ninguém me passou a pergunta dela. Quer dizer, eu não estou no fórum da plataforma. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Não tem nada. Só tem Manuela, Paola aqui no... E agora o André. No chat aqui do... Não, o André não entrou aqui ainda, não. Sendo aqui na tela. Agora apareceu. Tá. Bom, qual é a dificuldade aqui? A dificuldade aqui é que eu não estou conseguindo acompanhar, interagir com os alunos.
muito estranho isso. Vou mandar uma mensagem para o Washington. Bom, pessoal, está havendo aí um desencontro. Me manda o link do YouTube. Te mandei no seu WhatsApp. Cadê o link do YouTube? Que eu vou tentar acessar pelo celular. Tá. Vamos ver se eu acesso. Agora apareceu aqui para mim. O Pedro mandou uma mensagem, Azedo. Falando o quê? O que aqui? A sua imagem caiu de novo. Acho que você... voltou agora. Voltou, né? Eu estou acompanhando pelo YouTube. Então, assim... Agora. Aí o Pedro está pedindo para que eu fale um pouco sobre essa questão da pandemia, né? Do Covid, né? O que está acontecendo e tal. Eu posso falar sobre isso. O que eu teria a dizer, basicamente, é o seguinte: essa crise sanitária não tem nenhum precedente na história recente, no mundo. E ela provocou uma crise econômica que é também global. E o impacto dessa pandemia na economia do Brasil é devastador. Estamos falando hoje em aproximadamente 12% de recessão no Brasil. Os mais pessimistas. Os mais otimistas falam em 8%. É muita coisa. O número de pessoas desempregadas é uma coisa assim inédita também, com o agravante de que as atividades informais que serviam de válvula de escape para o desemprego em relação ao mercado de trabalho formal deixou de existir, porque houve uma destruição de atividades produtivas muito grande. O pessoal aqui está me ouvindo, mas não está... De novo. Então, essa situação ela é muito grave. E no Brasil, nós perdemos o controle da pandemia porque não há coordenação entre os entes federados. Quer dizer, o presidente Bolsonaro boicotou sistematicamente a política de isolamento social. Na medida que o tempo foi passando, as pessoas foram entrando em desespero, voltando a circular. E hoje a gente tem na região, principalmente na região centro-oeste, na região sul do país, uma situação muito grave de ameaça de colapso do sistema de saúde em alguns estados. Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, são estados que estão numa situação crítica nesse momento. Em outras cidades, com a retomada das atividades econômicas, também nós estamos tendo um agravamento da situação. De maneira que nós vamos chegar, provavelmente, amanhã, a mais de 60 mil mortos no Brasil, e nós já estamos próximo também de 1.400.000 casos no Brasil. É muita coisa, né? É muita coisa. A política do governo federal é fazer imunização do rebanho.
e isso pressiona tremendamente os governadores. Hoje, o governador de Brasília, o Ibanez Rocha, jogou a toalha. Disse que vai liberar geral, fez os maiores elogios ao general Pazuello, lá, que é o ministro da Saúde, pediu dinheiro, naturalmente, disse que os hospitais têm estrutura para suportar o aumento do número de casos. O fato é que a contaminação em Brasília aumentou muito. E ninguém sabe direito o que... o aumento do número de casos. O fato é que a contaminação em Brasília aumentou muito. E ninguém sabe direito. É que eu estou acompanhando aqui pelo celular, então vocês estão ouvindo aí um eco, porque tem um delay entre o que eu falo aqui e o que chega no YouTube. Então, Pedro, é isso que está acontecendo e com relação à pandemia. Hoje, a Bachelet, que é ex-presidente do Chile, que é a comissária de Direitos Humanos da ONU, fez críticas ao Brasil e outros países, inclusive os Estados Unidos, por causa do negacionismo, desse negacionismo. Agora, qual é a questão que está posta aí? A questão que está posta é que, com o isolamento social e a pandemia, você tem uma parcela grande da população que se adaptou a essa realidade e fez isso mantendo suas atividades econômicas. Alguns negócios também se expandiram nesse processo. Por exemplo, amanhã nós vamos ter uma manifestação de motociclistas, motoboys e ciclistas que trabalham para o Uber e que fazem entregas de comida, porque eles estão ganhando muito pouco e estão numa posição muito robusta, muito forte, em termos de poder barganhar, porque assim, aumentou muito a quantidade a demanda, né, por delivery. E aí eles estão anunciando uma greve amanhã, nacionalmente. Então, é um sintoma de como essas coisas estão interferindo no processo, né? Agora, é de se notar o seguinte: tudo que está acontecendo em termos de trabalho remoto, de adaptação a essa realidade, era previsível que aconteceria mais cedo ou mais tarde, porque o que está se fazendo, como é, por exemplo, essa reunião aqui, tem por base a tecnologia já existente, né? É uma tecnologia que já existe. Então, ela está se antecipando uma coisa que viria a acontecer. A questão é, quando voltar ao normal, o chamado novo normal, que passar a pandemia, o que vai ficar dessas mudanças que aconteceram e o que vai voltar do que havia antes? Essa discussão aí está posta, né? Está posta e é uma discussão sofisticada, porque a gente tem aí uma perspectiva, né, em que todas as cidades vão ter que se reinventar. Então, assim, para a gente não perder o eixo da nossa conversa, né, e da nossa aula foi sobre planejamento de campanha, né? Então, hoje, qualquer planejamento que se faça para a campanha tem que se trabalhar com a ideia do pós-pandemia. O que virá depois da pandemia? Porque as cidades vão ter que se reinventar. E tem uma coisa que está evidente, que a gente tem que discutir também, é a seguinte: quer dizer, tem muita informação circulando na internet de como sobreviver a essa crise do ponto de vista individual. É óbvio que as pessoas que têm mais qualificação, que têm mais poupança, que têm mais vocação para o empreendedorismo, elas conseguem se reinventar nesse processo. Mas a maioria da população tem baixa qualificação, pouco acesso à tecnologia, não tem vocação de empreendedor, não tem nem formação cultural e educacional para ter um bom desempenho como um empreendedor, né? E, portanto, precisa de soluções de outra natureza, que não são soluções individuais, vamos dizer assim. Elas precisam de soluções coletivas, precisam de mais apoio nas políticas públicas, precisam de
mais cooperação entre elas próprias, mais organização, mais participação, soluções solidárias para as pessoas. Ou seja, a gente tem que repensar as políticas públicas, levando em conta essa nova realidade. E isso se faz no âmbito local, principalmente, porque o desenho que essas formas alternativas deve ter, fazendo com que a sociedade se organize e interaja também com o poder público, ele é local, ele depende da realidade de cada local, das lideranças locais. Então, eu acho que, fortemente, quem pretende disputar as eleições esse ano deve se preparar para incluir no seu programa soluções e políticas que atendam a essas questões, na área da educação, da saúde, da mobilidade urbana, etc. O pessoal está chegando. Aqui a Paola está perguntando como definir a palavra-chave que marca o candidato. Eu falei na aula lá que eu gosto de trabalhar com palavras-chave, 3 palavras-chave para sintetizar a imagem do candidato e 3 palavras-chave para definir o eixo de campanha. Bom, essa definição dessas palavras depende do contexto e do perfil do candidato. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Se o sujeito é candidato majoritário, aí ele tem um concorrente principal, ele tem que ver quem é meu principal concorrente. Eventualmente, é um prefeito candidato à reeleição, ou o sujeito é prefeito e o adversário é que faz oposição. Enfim, mas tem que definir quem é o meu principal adversário, quais são as suas características, né? E quais são as minhas características. Quer dizer, você não pode construir uma imagem falsa que não tem a ver com o que você é. Então, o que você pode fazer é ressaltar certas qualidades que têm uma importância decisiva no cenário em que você está disputando a eleição. Certo? Então, por exemplo, se você tem um prefeito que é elitista, né, que está preocupado só com a elite e tal, não dá muita atenção para o povão, quer dizer, é natural que você, para explorar esse ponto fraco dele, você ressalte a sua relação com as comunidades, o seu envolvimento mais próximo da sociedade, ao definir sua imagem, e buscar uma palavra-chave que traduza isso. Você que você seja um bom parceiro, um bom líder comunitário. Você tem que buscar definir. Você seja uma pessoa mais solidária, por exemplo, né? Mais solidária com as pessoas, mais humana, uma pessoa mais humana. Geralmente, o sujeito que é elitista, ele tem uma relação muito fria com o povão. Então, se você destaca que você é uma pessoa mais humana, você está fazendo um contraponto. Então, você está definindo aí uma palavra-chave na construção do seu perfil que faz um contraponto direto com o seu adversário. Por exemplo, se o cara é um cara que não é de trabalhar muito, acorda tarde e tal, você define uma palavra-chave, você é trabalhador. E aí você faz campanha falando que você acorda cedo, você faz programação de campanha cedo, entendeu? Vai encontrar aquelas pessoas que começam a trabalhar cedo, né? E cultiva essa imagem de que você é mais trabalhador. Então, a definição da palavra-chave ela deve se levar em conta os seus atributos e os pontos fracos do adversário, para você fazer o contraste, fazer o contraponto. Quando você vai definir uma palavra-chave com relação à sua estratégia de governo, seu programa de campanha, você precisa identificar quais são aquelas necessidades mais importantes que a sociedade tem. E aí você pode definir isso com relação a 3 aspectos diferentes. Por exemplo, um aspecto pode ser a qualidade da administração, a gestão, né?
se você tem um prefeito que está gastando muito, que está devendo muito, que tenha características de um sujeito que meteu os pés pelas mãos na administração, que é corrupto, né? Você tem que ter uma proposta, uma desses lados do triângulo tem que ser uma palavra-chave que sintetize um projeto de saneamento da administração, de organização da administração, né? Se você tem uma situação na cidade, o problema mais grave é de segurança pública, porque a cidade está assim, a polícia não funciona, não tem guarda municipal, etc. Você pode definir um outro item como segurança pública. Se é a educação que está ruim, você define como a educação. E um terceiro aspecto que tem que ter sempre é essa questão do desenvolvimento, que eu acho que vai ser muito mais importante, vai ter um peso muito maior por causa dessa massa de gente desempregada e da recessão. Então, a retomada do crescimento da economia, a definição da vocação econômica do município, isso é uma coisa importante no programa. Então, você pode ter 3 lados do triângulo. Um lado, você define qual é a prioridade do ponto de vista da gestão. O outro lado, você define qual é a prioridade do ponto de vista da política social. E o outro lado, você define qual é a prioridade do ponto de vista do ambiente econômico. E com isso, você define os 3 eixos da sua campanha e define também os 3 elementos predominantes da construção da sua imagem. Como é que você pode fazer isso? Discutindo. Juntam a turma aí, 20, 30 pessoas. É óbvio que agora nós estamos tendo que fazer isso virtualmente, e tenta definir isso ouvindo as pessoas com quem você convive, para você não ficar sujeito ao auto-engano. A gente não é necessariamente aquilo que a gente pensa que é. Do ponto de vista eleitoral, a gente é o que as pessoas acham que nós somos. Então, você precisa identificar, primeiro saber o que elas estão pensando de você e buscar neutralizar os pontos fracos que aparecem e fortalecer aqueles pontos positivos. Por isso é que no planejamento de campanha é muito importante o diagnóstico. Uma maneira simples de você fazer o diagnóstico é aquele FOFA. Você divide grupo, por exemplo, são 20 pessoas, você pega 5 pessoas e pede para ela listar os 7 pontos fracos da tua candidatura. E pega outro grupo de 5, pede para listar os 7 pontos fortes da sua candidatura, mais importantes. Pega outro grupo, pede para listar as 7 ameaças maiores que a tua candidatura vai enfrentar. E a outra pede para identificar as oportunidades que você pode explorar. Só aí você já tem uma série de definições com relação à sua campanha. Então, se você juntar isso com a definição de quais são as prioridades do seu projeto de governo ou do seu projeto de mandato, com os 3 pontos fortes que você precisa trabalhar, os 3 pontos que você precisa trabalhar, as 3 palavras-chave para construir sua imagem, você tem um planejamento de campanha. Se você cumprir isso aí, você está bem. A tendência é que as pessoas tendem a subestimar muito isso, acham que é um negócio muito simples, que não funciona. Funciona, eu garanto para vocês que funciona. Se alguém tiver dúvida, quando for a aula do Luciano Rezende, pergunta para ele se não funciona. Ele vai dizer que funciona. Ó, alguém está perguntando aqui sobre a construção. Aqui está perguntando e definiu. Já dei a dica. Aqui a André está falando. Depois comenta sobre o Decotelli da construção e desconstrução da imagem. Esse é um bom exemplo para a gente discutir. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o cara forjou um currículo em que ele se apresentava como um grande gestor, um cara com perfil técnico, bem preparado,
estudou na Argentina, estudou na Alemanha, dava aula na Fundação Getúlio Vargas e tal. E, além disso, ele era negro, né? Então, isso também foi um diferencial. Pô, Bolsonaro botou um cara aí competente, muito bem formado, negro. É uma coisa, uma novidade na política. Aí, como sempre acontece aqui em Brasília, quando alguém ganha uma posição de destaque, o cara está lá quietinho na dele, ninguém mexe com ele. Mas quando ele ganha uma posição de destaque assim, a imprensa começa a checar todas as informações sobre ele. E aí começaram a checar as informações sobre o currículo dele e pedir informação para as universidades, etc. E as instituições passaram a desmentir. A Universidade lá de Rosário desmentiu que ele tinha lá o doutorado, a Universidade da Alemanha desmentiu que ele tinha um pós-doutorado, a Fundação Getúlio Vargas desmentiu que ele era professor da Fundação. E aí ele se desmoralizou, né, completamente. E o Bolsonaro também, porque, quando nada, o serviço de inteligência na DABIN falhou, o serviço particular dele, que ele tem um serviço de informações pessoal, né, que ele falou naquela entrevista que ele deu. Também, na entrevista não, na reunião do Ministério, né? Também se funcionou para botar a pilha nele para indicar o cara. Aí o cara caiu. Hoje o cara caiu entre idas e vindas. É um caso típico do sujeito construir imagem falsa. Então, construir imagem falsa é uma roubada, porque ela não sobrevive ao desgaste de uma disputa eleitoral. A imagem numa disputa eleitoral ela é fruto de um confronto de versões, um choque de versões. Ela não é uma coisa que você faz sem ser escrutinada pelo debate. Então, ela é resultado desse choque. Então, se você constrói uma imagem falsa, com base em informações que não são verdadeiras, essa imagem será, com certeza, desconstruída. Por isso que é importante, eu comentei isso numa mini-aula que eu dei aí sobre gerenciamento de crise, por isso é muito importante, na campanha, você identificar os seus pontos fracos e tomar conta deles, porque eles vão ser explorados pelos adversários. E você precisa ter antídoto para se proteger disso, para não deixar que os seus pontos fracos predominem na construção da sua imagem. Aqui o dos Santos Silva está dizendo o seguinte, que em uma eleição de muita proximidade com o eleitor, que é essa municipal, estão tendo muitos questionamentos de questões nacionais em detrimento das municipais. Como se posicionar com a nossa imagem? Ora, eu acho, pessoalmente, que a eleição municipal ela tem uma força centrífuga muito grande. A tendência dela é levar o debate para as questões locais. Agora, nós temos uma situação nacional que universaliza certos temas. Por exemplo, essa coisa da pandemia universaliza a discussão sobre saúde. Quer dizer, nas cidades que têm um sistema de saúde precário, que estão tendo muita dificuldade para lidar com a pandemia, mesmo que a pandemia passe, esse assunto vai estar na pauta, indiscutivelmente. Né? Agora, eu não acho, por exemplo, que o debate sobre o impeachment do Bolsonaro seja o centro da discussão nas eleições municipais. Na minha avaliação, não será. Não será. Vai se discutir a realidade local. As eleições municipais no Brasil têm muita tradição. A primeira foi realizada em 1534, São Vicente, primeira Câmara Municipal criada no Brasil, que tem vem das eleições para as comarcas, né, para
as câmaras municipais nas cidades do período colonial, durante o período colonial, essa tradição de votar em pessoas. O voto unipessoal tem sua origem nas eleições locais, que nunca deixaram de acontecer, mesmo nos períodos de ditadura, no Estado Novo, no regime militar. Essas eleições municipais, eleição de vereador, elas têm uma tradição de quase 500 anos, porque a primeira foi em 1534. E elas vêm da Idade Média, vêm do período vem de Portugal da Idade Média, da Revolução. A Revolução do Mestre já visto, foi a primeira revolução burguesa na Europa, em Portugal, já foi um pouco fruto dessa tradição de eleição nas comarcas. Então, assim, é subestimar muito essa cultura que é arraigada, política local no Brasil, política municipalista, ela é uma realidade, né? E ela sempre se dá em torno de situação-oposição. Você pode ter uma salada de letrinhas ali, de partidos, mas vai ser sempre situação e oposição. Mantém o grupo que está comandando a cidade ou tira, põe outro. Essa é a realidade. O pessoal está chegando aí. A Lívia está falando que ela não entende como hoje, em plena era digital, ainda mentem tão descaradamente. Ela está falando isso. Então, estou tentando acompanhar aqui pelo YouTube para ver os comentários. Alexandre, WhatsApp áudio. Diga aí, Alexandre. Sua imagem sumiu, assim. Porque quando eu passei para outra tela, sumiu. Mas eu já voltei aqui. Estou com uma dificuldade aqui para acompanhar vocês pelo YouTube, porque eu estou tendo que usar simultaneamente o computador, e aqui no computador os comentários aparecem com uma letrinha muito pequena. Aí eu tentei mudar, mas não deu certo. Então, vamos continuar como nós estávamos. Vou tentar melhorar aqui o meu... Aqui, a Hélia Mendonça pergunta se tenho a ideia, num município que não terá segundo turno, teremos 5 candidatos a prefeito. O cenário está diferente. A Elisa está falando que está boa a live. A Patrícia está perguntando para falar sobre rede de apoio. Bom, assim, eu queria falar duas coisas. A primeira é o seguinte: um município que tem 2 turnos, a tática, a estratégia da eleição é uma. No município que tem um turno só, é outra. Né? No município que tem um turno só, a estratégia tem que ter um objetivo: ganhar a eleição. Isso é uma eleição majoritária, né? Eleição de prefeito. Ganhar a eleição no primeiro turno, porque não vai haver outro. No segundo turno, numa eleição de 2 turnos, a estratégia é chegar no segundo turno, depois ver como é que fica. Você não pode querer resolver o problema das alianças que você vai ter que fazer no segundo turno sem ganhar a eleição, sem chegar no segundo turno, antes de você chegar no segundo turno. Isso pode te levar a uma derrota fragorosa.
porque você vai buscar alianças que podem te tirar votos, ao invés de te dar votos. Então, assim, são coisas diferentes. Eu gosto de trabalhar com a ideia de que você, numa campanha, você precisa. Primeira estratégia é tentar deslocar os candidatos que não são eventuais candidatos competitivos que podem não ter interesse em disputar uma eleição correndo o risco de perder, por uma série de razões. Então, por exemplo, num município que você tem, às vezes, um candidato que já perdeu várias eleições, ele vai pensar 2 vezes em ser candidato novamente, porque mais uma derrota pode encerrar a carreira política dele definitivamente. É muito comum também o sujeito que tem um mandato de parlamentar, ele evitar uma disputa eleitoral contra um candidato que está concorrendo à reeleição. Ele prefere fazer um acordo, fazer uma aliança e disputar a eleição seguinte, em que o sujeito que está no poder não pode concorrer à eleição. Por que isso? Porque é muito difícil fazer o sucessor se você não tiver uma administração muito bem avaliada, a não ser que o sucessor tenha luz própria, ele tenha a capacidade própria de organizar, de articular e tal. Então, tudo isso são variáveis que existem no processo eleitoral que você tem que discutir no concreto. Não existe uma receita de bolo. Se eu chegar para vocês e falar, faz assim, faz assado, sem levar em conta a realidade local, eu vou estar de charlatanice. Tem que examinar a situação concreta, quais são as variáveis. Agora, é importante você ter algumas premissas. Primeiro, definir quem é o inimigo principal. Segundo, deslocar os candidatos ou por meio de acordo, de negociação, que eventualmente podem te tirar da disputa, porque te tiram votos. Eles não têm condição de ganhar a eleição, mas tiram votos. Então, você tem que tentar remover essas candidaturas, atrair essas pessoas para uma aliança com você. Mesmo assim, você não vai conseguir evitar que surjam candidaturas só para te desgastar na tua base, estimulada pelo teu adversário principal, ainda mais se ele for prefeito, que ele tem mais poder para fazer isso. A Hélia está dizendo Espera aí, deixa eu ver aqui. A Hélia está falando da quantidade de candidatos que... hoje, essa eleição tem uma característica que é a seguinte: como os partidos não podem fazer coligação e os vereadores, para se eleger, eles precisam de candidato majoritário, senão a chapa fica muito fraca. Então, você tem uma tendência à proliferação de candidaturas. Mas isso não quer dizer que essas candidaturas vão vingar, porque a eleição tende a polarizar. Então, tende a ser um candidato da situação, 1 ou 2 candidatos de oposição, dividindo a massa dos eleitores. Pode ser que, no momento atual, que você não tem campanha eleitoral ainda, em que não houve a largada da campanha, as coisas fiquem mais confusas. Mas a tendência é isso acontecer. Por isso é que é muito importante a preparação da campanha. Essa fase pré-eleitoral ela é muito importante, perigosa. É perigosa porque, se você fizer campanha antecipada, você perde o mandato. A próxima aula do curso, que vai subir amanhã, é exatamente sobre isso. O que pode ser feito e o que não pode ser feito. Por exemplo, você não pode pedir voto nem insinuar que está pedindo voto. Isso pode gerar a cassação
de candidatura e até mesmo da eleição. Então, essa fase da pré-eleitoral ela é muito importante e perigosa. Então, você não pode cometer erros que caracterizem campanha antecipada, e, ao mesmo tempo, você tem que aproveitar essa fase para se preparar para a campanha, para organizar a sua base de apoio, interagir com as pessoas e tal. Eu tenho uma dica para dar, principalmente para quem está em pequenas cidades, né? Numa situação normal, esse momento seria o momento de andar muito na cidade. Andar muito. Encontrar as pessoas olho no olho, conversar, visitar, andar. Andar não custa nada, só a sola de sapato. Então, fazer uma agenda para andar. Só que com a pandemia não se pode fazer isso. Como é que você pode substituir isso? Então, acho que tem que se pensar numa maneira em que você consiga estruturar a tua campanha em grupos que se identifiquem por vamos dizer assim, como se fosse tribo, por interesse imediato. Então, você tem teus parentes, você tem teus amigos de escola, faculdade, você tem os seus amigos do bairro, você tem colegas de trabalho, você tem a corporação a qual você pertence, se você é médico, se é isso, você é aquilo. Quer dizer, você tem muitas opções para formar grupos de WhatsApp mais ou menos homogêneos. E passe a interagir com esses grupos em cima das questões que têm a ver com o dia a dia dessas pessoas. Não entra numa de ficar querendo fazer a cabeça das pessoas em cima dos seus interesses. Passe a debater e buscar alternativa para os interesses delas, enquanto você não pode fazer esse corpo a corpo. Quando a coisa melhorar, a situação melhorar, tente se reunir com essas pessoas o mais rápido possível, para fazer com que aquele relacionamento meio frio, porque virtual, para que ele seja uma coisa mais calorosa, mais presente. Eu tenho a impressão que, quando passar a pandemia, que as pessoas puderem se encontrar normalmente, vai ser uma coisa assim, muito afetiva. Então, você tem que se preparar para isso e aproveitar o momento para fazer isso, se programar, fazer uma agenda, porque vai ser uma agenda muito puxada. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é a importância de vocês terem causas, identificarem causas em que vocês podem mobilizar as pessoas. Essas causas variam muito. Às vezes, um cachorrinho perdido que foi maltratado na rua vira uma comoção numa cidade. Vocês têm que estar atentos às coisas do dia a dia da cidade e levantar algumas bandeiras que marquem a presença de vocês no processo, no debate. Isso é uma coisa que depende da sensibilidade, de uma certa intuição. Mas, se você tem essa preocupação, você começa a identificar. Você não precisa inventar. Às vezes, basta você aderir a alguma coisa que já está acontecendo e procurar e colaborar realmente para que aquela causa tenha êxito. A Neuri está perguntando como firmar uma imagem de forma a impactar o mínimo possível na perda de apoiadores diante de um campo que ficou tão polarizado no nível nacional, que se refletiu na esfera local. Bom, eu acho... agora melhorou. Entrou aqui na minha tela o texto. Estava demorando para aparecer isso. Alguém resolveu ajudar aqui o velhinho aqui. Bom, o que eu acho que está acontecendo? Quer dizer, eu não acredito que a eleição será nacionalizada, a eleição municipal.
mas ela vai sofrer influência do quadro nacional. É muito provável que o Bolsonaro tenha candidato em algumas cidades, mas não é uma regra. A tendência dele é escolher alguém que já tenha sido aliado dele nas eleições, que o tenha apoiado e que manteve esse apoio. Vou dar um exemplo aqui. Crivella, no Rio de Janeiro. Crivella. Mas hoje, por exemplo, eu perguntei para o Daniel Coelho, conversando com ele, se o Bolsonaro tinha candidato lá no Recife. Ele disse que não tinha e que não terá candidato no Recife. A gente lá no Recife tem 3 candidatos competitivos lá. O João Campos, neto quer dizer, neto não, bisneto do Arraes, né? Filho do ex-governador que morreu, né? Do clã. A Marília, acho que é Marília o nome dela, que é do PT, uma é do PSB, outra é do PT, que foi escanteada na outra eleição, mas dessa vez o PT já disse que ela será candidata. Então, ali você tem uma divisão na esquerda, ali, 2 candidaturas. E o Daniel Coelho é o candidato mais competitivo. Ele está tentando uma articulação ali com o Mendoncinha, com o Bruno Araújo, com os caras do MDB, para formar um campo ali de centro para disputar a eleição ali. Ele acha que o Bolsonaro não vai ter candidato, mas pode ser que apareça candidato. Nas eleições passadas para presidente não havia candidato do Bolsonaro nos estados. E apareceu um monte e teve gente que se elegeu na garupa dele. O Witzel, por exemplo, no Rio de Janeiro. O próprio Dória colou no Bolsonaro para ganhar a eleição em São Paulo. Então, assim, eu não sei qual o impacto que isso vai ter nas grandes cidades. Agora, nas pequenas cidades, eu acho que não vai ser muito grande. Embora você possa dizer que existe, em todas as cidades, você tem um grupo lá de bolsonaristas, ideológicos, evangélicos, pessoas ligadas à área de segurança, que podem tentar viabilizar uma candidatura. Isso pode acontecer. Né? Toda eleição tem uma novidade. Né? Então, mas a minha avaliação é que, em princípio, isso não será uma coisa generalizada. Toda cidade tem uma disputa em que está a turma do Bolsonaro de um lado e a turma da oposição de outro. Eu não acredito nisso. Marília, está lá. A Elia está falando, é Marília. Tenho visto muitos delegados candidatos com essa bandeira de anticorrupção e penso isso ser uma certa estratégia. Só uma conjectura. Olha, eu acho que há uma tendência mesmo desse pessoal da área de segurança pública, delegados, policiais militares, de se aproveitarem dessa onda, porque o Bolsonaro se elegeu com a bandeira da ordem, o Partido da Ordem, né? A ideia do Partido da Ordem, e é possível que esses candidatos com esse perfil se apresentem como candidatos com Bolsonaro e procurem construir uma imagem de forte identidade com Bolsonaro. É uma estratégia que está clara na eleição. Isso já aconteceu na eleição passada, tende a se repetir na eleição municipal. Mas pode surgir também outras candidaturas, por exemplo, de médicos, enfermeiros, pessoas que se destacaram aí na luta contra o coronavírus. Pode acontecer. Inclusive porque eu acho que essa corporação da área de saúde ela está muito revoltada com o Bolsonaro, porque é muito fácil ser Tiradentes com o pescoço dos outros, né? Então, fica falando aí, vamos abrir, vamos não sei o quê, mas quem está correndo risco de vida todo dia nas UTIs são os profissionais de saúde, médico, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeutas, pessoal da limpeza. A Nilda está falando que lá em Cuiabá
Se caso eu tivesse votado no Bolsonaro, então não me apoiaria. O contrário também houve. Eu acho que há pessoas que pensam assim, né? Há pessoas que pensam assim, mas eu acho que isso está muito na esfera dos que estão envolvidos com a política, que são antibolsonaristas ou bolsonaristas. Está muito nessa esfera. E essas pessoas existem. Quer ver um exemplo? Pega o grupo da família. Está lá no grupo da família. Você tem o pessoal que é bolsonarista, agressivo pra caramba, o pessoal que não é, e os que ficam ali observando, não entram nas polêmicas, né? Até se divertem com as polêmicas. Mas isso está dentro das famílias. Então, a tendência é que isso se reproduza também na sociedade. Mas ninguém vai fazer campanha dizendo: olha, eu sou candidato porque eu apoio o Bolsonaro, eu sou candidato porque eu sou contra o Bolsonaro, e ganhar a eleição em cima disso, porque não é isso que vai acontecer. O discurso que o cara pode fazer é o seguinte: como eu sou a favor do Bolsonaro, eu vou conseguir dinheiro do governo federal para o município. Você é contra o Bolsonaro, você não vai ter dinheiro do governo federal para o município. Isso pode acontecer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não tem mais pergunta, não. Que horas são? São 20h34. Eu vou encerrar essa live, viu? Porque nós já estamos aqui há mais de 1 hora. Eu estou cansado. Hoje foi um dia estafante para mim, porque eu acabei de escrever a coluna assim, em cima da hora de começar a live. Então, assim, nem beber água eu bebi ainda. Tem mais alguma pergunta? Se tiver mais alguma pergunta, faz agora, porque eu vou encerrar o expediente. Tem alguém que ficou sem ser respondido? Por favor, faça uma observação aí. Se alguém ficou sem ser respondido. Não, né? Ninguém está perguntando mais nada. Está dando aqui 1h34 de live. Então, eu vou me despedir, viu, pessoal? Boa noite para vocês. Foi muito agradável a conversa com vocês. O pessoal está pedindo uma palavra-chave para encerrar. Então, eu vou falar para vocês. A palavra-chave na política, e principalmente na eleição, é iniciativa. Se você não tiver iniciativa, as coisas não acontecem. Ok? Grande abraço. Pode substituir por atitude também, mas eu acho que iniciativa política tem mais a ver com o candidato. É porque é uma construção. A campanha eleitoral é uma construção, a candidatura é uma construção, a vitória é uma construção. Sem iniciativa, não tem chance. Boa noite.